Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, hoje nosso último encontro da disciplina de Ciência Cotidiano, e como falei na aula passada, o que nós vamos fazer hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os vídeos que vocês criaram, que apresentaram na segunda-feira, e depois a gente vai discutir um pouco sobre a relação entre o capítulo 1 do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, e o texto sobre alfabetização científica, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, o primeiro grupo, cadê? Que apresentou. Era sobre criacionismo, né? Algo que eu preciso falar para vocês, isso de maneira geral, tá? Quando forem gravar um vídeo, ainda mais pensando em divulgação científica, cuidar o áudio. Então, muitas vezes estava acontecendo do pessoal estar apresentando e quando mudava de uma pessoa para outra, às vezes o som estava alto para um e para o outro estava bem baixinho, tá? Então, eu não sei se a pessoa fez a gravação pelo celular ou fez com algum microfone ou com o microfone do próprio notebook, do PC, tá? Então, cuidar isso aí. Algo bastante interessante que eu anotei aqui com relação ao porquê existem pessoas ali que tem uma relação direta entre criacionismo e terra plana, né? Como foi falado no grupo. Muitas vezes acontece a questão da pessoa, ela sentir a falta de um grupo que pense como ela. Então, com as redes sociais hoje, o algoritmo, ele permite que seja mais fácil você encontrar pessoas que pensem semelhante a você. Tanto o Google faz isso, o Facebook faz isso, aplicativos de encontro, né, você encontrar uma pessoa, fazem a mesma coisa também, né, então facilita você encontrar pessoas que têm um tipo de pensamento parecido. O que antigamente era mais difícil de acontecer, hoje temos esse efeito colateral, digamos assim, né. Foi falado também nesse grupo sobre a questão da densidade no lugar da gravidade. Então, como é que funciona essa questão, né? Hoje nós temos a teoria gravitacional para explicar a questão da aproximação dos corpos, né? A relação da massa e a distância entre eles. O que acontece? Antigamente, existia uma teoria aristotélica de que cada objeto, cada matéria, ela buscava o seu lugar natural. Então, por que uma pedra cai? Porque o lugar natural dela é embaixo. Por que a fumaça sobe? Porque o lugar natural dela é em cima. Então, tinha-se essa ideia de lugar natural, que as coisas buscavam seus lugares naturais. Então, nessa teoria de antigamente, e foi até a Idade Média isso, se acreditava que o universo era formado basicamente por 4 elementos, que era terra, água, ar e fogo. E aí, cada ser, né, animado ou não, era composto por uma junção desses 4 elementos. Então, quanto mais elemento terra você tem, mais para baixo você vai. Quanto mais elemento ar e fogo você tem, mais você sobe. Então, seria essa a explicação que era dada. Então, por exemplo, se você olhar... E assim, por que tinham essa ideia, né? A gente tem que pensar que as teorias, elas são criadas a partir da vivência das pessoas com com a empiria, né? Com as coisas da natureza, os fenômenos que elas observam. Então, se observar, por exemplo, que num rio, você tem a terra formando o leito, né, a parte de baixo, e aí o elemento terra, não seria o planeta Terra, tá, gente? Aí em cima a água, em cima da água, então você tem o ar, e lá em cima o sol. Então aí você teria uma representação de terra, água, ar e o fogo. Basicamente assim que tinham qual que é o lugar natural de cada coisa. Então a fumaça sobe por quê? Porque ela tem mais elemento fogo e elemento ar junto do que terra. Por que a água fica em cima da terra?
porque o lugar natural da água é em cima da terra. Então, era essa a explicação que se dava. Bom, o próximo grupo falou sobre, não sei se é o próximo aqui, não sei se eu anotei na sequência, enfim, mas um grupo falou sobre florais de Bach, né? E precisa ter uma atenção com relação a uma questão importante, tá, gente? O pessoal que fez o vídeo de florais de Bach, quando a gente vai buscar uma fonte para poder embasar o que a gente está apresentando, essa fonte precisa ser confiável também. Eu não sei se alguém aqui presente na aula de hoje sabe lembrar qual a fonte que foi consultada para falar sobre florais de Bach. Alguém lembra? Pode colocar no chat aí ou usar o áudio. Ou será que só eu que percebi ali a fonte que estava esquisita? Hum? Várias fontes. Sim, mas no final do vídeo, a última parte foi colocado lá uma fonte só. Tá. Eu salvei, sim, mas eu salvei, o vídeo está no YouTube, tá, gente? Então, vocês podem dar uma olhada lá, porque, assim, foi falado ali sobre a questão dos florais de Bach ser uma pseudociência, e a pessoa que aparece no final era uma farmacêutica homeopata. Então, veja como acaba perdendo a credibilidade do vídeo se a fonte também é uma pseudociência. Seria mais ou menos como um criacionista falar sobre como que a homeopatia não faz sentido, sabe? E aí, assim, ele defende algo que também não faz sentido do ponto de vista científico. Ou falar sobre reiki, né? Então, para o grupo de florais de Bach, eu peço que vocês refaçam esse vídeo e me mandem, tá? Colocando outras fontes. A gente tem que cuidar com isso, gente, porque vocês estão sendo formados para biologia, tá? Então, é esperado que nós saibamos buscar as fontes confiáveis, tá? Aí foi falado em algum momento do vídeo sobre os cientistas criacionistas, e aí continuou. E a gente tem que cuidar com isso, porque, assim, os cientistas criacionistas podem dar duas ideias, de que existem cientistas que são criacionistas, e existe, tá? Então, você tem gente da área da química, que é criacionista, alguns, tá? Não estou dizendo que o pessoal da área da química, mas existem cientistas que são criacionistas. Agora, o termo cientista criacionista, ele é um contrassenso, porque como o criacionismo não é uma ciência, você não pode ter um cientista criacionista, entende? Agora, é diferente de falar assim, existem cientistas que são criacionistas, tá? É isso aí sim. O que a gente não pode falar é de cientista criacionista. É igual falar assim, o cientista homeopata, não faz sentido, tá? Então a gente tem que cuidar disso aí também. Sobre o reiki, muito cuidado. Claro que aí a gente está fazendo um exercício da produção de um vídeo de divulgação científica, né? Então, o que eu vou falar aqui é para a gente pensar se alguém for ir para essa área mesmo. A gente tem que cuidar com a transição nas falas de uma pessoa para outra. Tá? Então, de repente, uma pessoa estava falando, aí, sabe, com o tema coach de retalho, você terminou de falar aqui, a outra, pá, já começa assim, de sopetão. Às vezes uma está falando bem baixinho, na hora que começa, a outra vai lá em cima. Tá? Então, tem que cuidar isso aí também. Tá? Manter o áudio mais ou menos na mesma altura, fazer uma transição ali, de modo que as coisas não fiquem tão quebradas. E cuidar a velocidade, tá, gente? Às vezes a pessoa está falando
E não sei se ela vê assim, preciso fazer um vídeo de até 10 minutos, eu tenho que fazer com uma fala rápida. O problema da fala rápida é que você se perde na fala, a tua boca, a tua língua não acompanha a tua cabeça. Então a gente tem que se segurar, falar mais devagar, dar uma pausa, tá? Para aquele que for ouvir, que for assistir o teu vídeo, ele possa entender o que você está falando. Porque é horrível, a pessoa tem que, às vezes, ter que voltar o vídeo para ver o que ele perdeu. Assim, o que a pessoa falou mesmo? Às vezes algum problema de dicção, às vezes não dá para entender direito, tá? Então, cuidar isso aí, tá? Algo que foi falado no Reiki também sobre energia, né? Como sentimentos, é uma coisa que é bastante complicada do ponto de vista científico, você misturar o que é energia, que, né, vamos falar sobre caloria, falar sobre energia como um sentimento, e muitas vezes na pseudociência você não tem uma clareza do conceito. Na ciência a gente precisa ser o mais claro, objetivo possível, né? E teve uma fala também, lendo sobre Reiki, que é sobre estudo respeitável. Precisa ter um cuidado com isso, gente. O que é um estudo respeitável? É um estudo bem feito? É um estudo rigoroso? Ou estudo respeitável é um estudo que foi feito por pessoas respeitáveis? Sabe? Fala assim, esse estudo é respeitável por quê? Porque foi fulano que fez. Mas o estudo ele precisa ser um bom estudo, independente se a pessoa é A ou B, sabe? Então, quando você manda o trabalho para ser avaliado por alguém, a avaliação é feita sempre às cegas. Então, quando eu recebo um artigo de alguém para poder dar um parecer sobre aquele artigo, não vem os nomes para mim. E por que não vem? Para evitar o viés não é de viés de confirmação, mas evitar, às vezes, você avaliar um trabalho de forma parcial. Você avalia ele mais fácil, porque aquela pessoa já é bem conhecida na área, tem bastante trabalho, conhecido, né? Então, o estudo é respeitável, eu acho que a palavra não coube bem, tá? Um estudo rigoroso, pode ser, né? Tá? Aí tivemos também o movimento anti-vacina. O movimento anti-vacina, ele traz à tona acho que ele foi feito ali como Draw My Life, né? Traz à tona uma discussão interessante que é sobre liberdades individuais e responsabilidade social. Que é algo que está em voga hoje de novo, né? Não só por questão da vacina sendo buscada para o coronavírus, mas também a questão do uso de máscara, né? Só que o que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, quando teve a questão da revolta da vacina, então você tinha, assim, a obrigatoriedade de tomar vacina, porque, do ponto de vista de saúde pública, uma pessoa vacinada protege não só a si, mas também aos que estão ao redor dela, porque digamos que você tenha 10 pessoas, 8 delas são vacinadas, 2 pessoas que não estão vacinadas acabam sendo protegidas, por quê? Porque naquela distribuição das pessoas, a chance dessas 2 pessoas não vacinadas entrarem em contato com uma com a outra, né, é menor, dado que tem outras pessoas que estão no meio. Né? Então, quanto mais gente vacinada você tem, você acaba protegendo aquelas que não se vacinaram. E assim, por que tem gente que não se vacina? Tem alguns grupos, algumas pessoas que não podem mesmo, tá? Ou tem alguma alergia com relação a algum composto da vacina, enfim. Então por isso que a gente fala assim, precisa vacinar o máximo possível, porque aquele grupo aquelas pessoas que não podem ser vacinadas, elas precisam ser protegidas por aquelas que são. Isso é responsabilidade social. Então, quando a gente fala de vacina ou uso de máscara, a gente não pode usar como argumento de que nós precisamos respeitar a liberdade individual da pessoa.
Porque aí não cabe liberdade individual, visto que você não tem, tem em jogo a saúde pública, não a saúde só da pessoa. Por exemplo, se a pessoa estiver fumando sozinha, é a liberdade individual dela. Ela não está envolvendo um grande grupo de pessoas, colocando outros em risco. É diferente, tá? Então, o movimento anti-vacina traz de novo à tona essa questão de que precisa respeitar a liberdade individual da pessoa, como se a liberdade fosse irrestrita, né? Tem um texto do Paulo Freire que ele fala sobre a questão de liberdade e autoridade, né? Ele coloca assim, a liberdade sem nada de autoridade é chamada licenciosidade. É você fazer o que você quiser, de qualquer jeito, sem nenhum tipo de regramento. Esse é um problema. Por outro lado, a autoridade sem nada de liberdade é autoritarismo. Então, a gente pode ficar na liberdade com autoridade sem cair para o autoritarismo e sem cair para a licenciosidade, né? Alguns problemas de fala ali no movimento antivacina, no grupo que estava apresentando, falando sobre 500 mil, tá? Então, sempre cuida, tá, gente? Às vezes está falando ali, passa batido. Quando a gente está falando ao vivo, às vezes alguma coisa a gente acaba falando de forma errada, né? Mas quando a gente vai gravar, tem um cuidado, ainda mais se você tem um roteiro pronto, é 500 mil, tá? Não 500 milhões, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, que acho bastante importante a gente colocar, sobre a questão que foi colocada pelo grupo, sobre pessoas que têm seus filhos vacinados com maior ou menor quantidade. E foi colocado no grupo ali, pessoas de baixa renda têm levado os filhos para uma porcentagem de filhos vacinados maior do que pessoas de alta renda. E eu queria perguntar para vocês, e podem responder no chat se vocês souberem, por que você acha que muitas vezes você encontra pessoas de alta escolaridade com menos filhos vacinados? O que vocês acham? Parece esquisito, né? Você tem assim, será que quanto mais escolaridade não era para você ter uma formação melhor, né? E aí sim levar os filhos para vacinar, não é? E aí, alguma ideia? Professor, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é que, tipo, eu conheço gente que fala que, tipo assim, eu não vou levar meu filho perto de criança que tem uma de doença, não vou levar no posto, porque não sei o quê, sabe, de classe mais alta. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas pode ser. Pode ser. Assim, a gente está hipotetizando aqui, tá, gente? Aí a gente tô colocando para pensar, tá? Eu tava pensando na apresentação, né? E tava pensando o seguinte: o Mark Twain era um jornalista, um escritor. Ele falou uma vez sobre a questão do papel do jornal. Ele colocava assim: se você saiu de manhã e não leu o jornal, você é um desinformado. Se você saiu de manhã e leu, você é um mal informado, né? Claro, eu estou colocando aqui uma citação solta, né? Tem que ver o contexto que ele falou, enfim, não é para dizer que todo jornal é fonte de má informação, não é isso. Mas dependendo do que você lê, você pode estar sendo mal formado, sim, né? Então vamos pensar assim: se nós temos uma educação que a qualidade não é legal, né? E vocês escreveram no texto de vocês lá sobre a educação no Brasil, a alfabetização científica, enculturação, letramento, enfim, são os nomes que a gente dá, né, para essa questão
da aprendizagem de ciência, né? E que está longe de ser aquilo que a gente pensa que é uma escola que estimula a curiosidade epistemológica, que estimula a criticidade, que promova a questão da pessoa ir para a escola e ficar empolgada porque ela está discutindo coisas, aprendendo coisas, sabe? Ao invés de chegar lá e ter uma quantidade absurda de conteúdo que ela não tem nem noção do porquê que tá ouvindo e muitas vezes nem o professor sabe porque está ensinando. Enfim. E aí, assim, digamos que essa pessoa que vai passando pela escolarização, ela vai tendo contato com umas teorias conspiratórias mirabolantes sobre a questão da vacina causando autismo. Quem tem mais chance de ter essa informação é uma pessoa que tem contato com pessoas que pensam assim, né? Agora, se pegar pessoas de classe bem mais baixa, que tem pouco acesso, a gente acha que não, mas tem gente que tem pouco acesso à internet, pouco acesso, tá? Ela não está democratizada como muitas vezes a gente acha. Às vezes a gente acha que o mundo funciona igual à casa da gente, né? Como eu tenho celular, tenho notebook, acho que todo mundo tem, ou vamos pensar aqui nesse sistema acadêmico que nós estamos agora online, né? Então, a gente tem condição de estar se encontrando aqui e a gente acha que todo mundo tem a mesma condição, e não é assim. Então, só que a gente tem um efeito colateral disso aí, né? Quanto mais informação você também tem mais má informação. Quanto menos informação você tem menos má informação, uma questão de proporção. Então, uma pessoa que ela tem a sua vida ali com bastante dificuldade, ela precisa trabalhar para poder sustentar, não dá tempo, muitas vezes ela acaba abandonando o estudo para poder trazer mais recursos, né, dinheiro para a família. Quando se coloca a questão da vacinação para essa pessoa, ela vai vacinar com base no saber que é o saber tradicional, o saber cultural, o saber popular, né? Qual que é o saber popular? Ela tem que vacinar para não ficar doente, tem que levar a carteirinha de vacinação. É isso. A pessoa não tem nem essa possibilidade de pensar que a vacina pode ser uma forma de, como foi falado no grupo, e é isso que acontece mesmo, né? A teoria conspiratória de que a vacina é uma forma de tentar fazer controle populacional ou uma forma de, ou melhor, uma relação disso com o autismo. Essa pessoa que não tem acesso a tanta informação assim, ela não tem, muitas vezes, o contato com esse tipo de informação. Então, a questão que eu coloco aqui, o que é melhor? Ou o que é menos pior? Você ser desinformado ou você ser mal formado? Né? Então, o que é pior? Do ponto de vista da aprendizagem, é pior você ser mal informado. Porque, vamos trazer os teóricos na nossa cabeça, né? Vocês tiveram aulas de teorias de aprendizagem, muitos de vocês, ou acho que praticamente todos. Quando você tem a aprendizagem de um conceito, e esse conceito ele está bem fundamentado em você, ele serve de subsunsor, que a gente chama, ou conceito prévio, enfim, uma ideia prévia, ele serve de ancoradouro para as próximas ideias. Então, esse ancoradouro, ele pode servir para fundamentar a próxima, ou ele pode rejeitar a próxima por alguma coisa que não tenha muita relação. Então, você pode ter uma questão de não aprendizagem, porque aquilo que você aprendeu é muito diferente daquilo que está sendo colocado para você. Então, uma pessoa que ela tem uma má formação, ou ainda um conceito errôneo aprendido, esse conceito errôneo, ele serve como ancorador para o próximo. Então, acaba causando um grande problema, porque, ao contrário de uma pessoa que é desinformada, ou que tem menos informação, ele não tem esse subsunsor muito estruturado que venha, às vezes, servir como barreira para o novo conhecimento. Então, aquela coisa, é mais fácil ensinar alguém que sabe pouco
do que ensinar alguém que acha que sabe muito. Porque a pessoa que acha que sabe muito, ela pode até achar que não precisa aprender tanto, porque aquilo pode parecer suficiente para ela, né? Então, nós temos essa questão, né? É melhor você ensinar, é mais fácil ensinar alguém de forma adequada desde o início, do que você remediar com alguém que já aprendeu um monte de coisa equivocada e vai ter que desaprender aquilo, né? Vai ter que... É como se tivesse um emaranhado, né? De fio de lã. Você tem que desemaranhar tudo para depois fazer a tua roupa, né? O teu tricô, sei lá. É um exemplo aí. Do que a outro lá que as coisas não estão tão bagunçadas assim. Por outro lado, uma pessoa bem informada é mais fácil de você ensinar do que uma pessoa desinformada e do que uma pessoa má informada também. Porque uma pessoa bem informada, ela tem mais conceitos adequados, é mais fácil de você exemplificar, porque ela já está com uma estrutura cognitiva mais adequada àquilo que você vai apresentar para ela. Né? Que mais que eu tinha para falar? Será que eu pulei algum? Criacionismo, falei, terra plana, reiki, movimento antivacina, florais. É isso aí. Bom, outra atividade nossa hoje é sobre os textos de vocês. E tem algumas pessoas que não me enviaram, acho que tem 2 pessoas que não me enviaram, gente. Tá? E como hoje é a nossa última reunião, eu preciso, quem não me enviou, porque assim, a gente vai ter, no calendário acadêmico, nós temos um dia de exame, tá? Eu preciso informar para que dia, até que dia vocês podem enviar para poder usar esse texto, né, de forma avaliativa para esse nosso calendário do RAI, tá? Bom, então, o que eu tinha proposto na aula passada, né? Que hoje nós faremos uma roda de conversa virtual sobre aquele texto. Aí eu estava pensando, bom, como que a gente vai fazer isso aí, né? Tipo, o pessoal vai falando, como é que a gente vai fazer de forma virtual, né? É uma aprendizagem nossa isso aqui, tá, gente? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei do texto do Paulo Freire e alguns excertos, né, alguns trechos do livro, para funcionar como um gatilho, né, ou uma provocação, para a gente poder conversar um pouco a respeito disso aqui. Então, eu vou jogar no chat um deles, tá? Para a gente começar a nossa conversa aqui. Claro que conversa só funciona quando tem mais de um falando, né, gente? Mas, assim, pode ser no chat também, ou pode ser de forma oral. Olha ali. Assim, ó, a ideologia fatalista, eu fui pegando na sequência da apresentação do próprio livro, tá, gente? A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal, anda solta no mundo, com ares de pós-modernidade, e insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social. Então, com relação a essa fala, como que vocês percebem isso na realidade de vocês? Ou se isso aqui não se aplica? Até na hora que estava montando isso aqui, eu lembrei, acho que não está na aula hoje, a Andrea, que ela comentou num texto dela sobre essa questão fatalista. E o que, que é uma questão, o que, que é uma ideologia fatalista? Pode escrever aí, gente. Ah, tá aí, Andréia. Sim, o capitalismo, ele tem a ver com ideologia fatalista, tá? Caminhando junto, mas elas não são exatamente a mesma coisa. O que, que é uma ideologia fatalista?
porque o capitalismo, para ele tá tudo bem se algumas pessoas vão passar fome, porque essa ideologia ela já prevê isso, né? Que vai ter desigualdade, que é normal isso, ela normaliza demais essa situação. Isso. É fatalista no sentido de que o mundo é assim, aceite-o como ele está. Não venha com ideais, não venha com questão de tentar mudar o mundo, porque você vai dar murro em ponta de faca. Aceita que dói menos, sabe? É assim que é. Não tem o que mudar. Sempre foi assim. A gente encontra muito dessa fala quando você encontra pessoas saudosas, né? Ou que não vou nem dizer que saudosismo, que saudosismo às vezes é de coisa que se perdeu, né? Mas de gente que é, não tem ânsia de mudança, sabe? Ah, gente, sempre foi assim, nunca vai mudar. Ah, você viu que o político tal fez isso? Ah, gente, mas é tudo farinha do mesmo saco. É assim mesmo. Não adianta ficar reclamando, não. Não dá para tentar mudar, porque quem sou eu, né? Então, o que o Paulo Freire coloca ali, né? É fatalista, imobilizante, que dá alma, né? Anima, do latim, significa alma, né? Que dá vida, que anima o discurso neoliberal que anda solto no mundo. Ares de pós-modernidade insistem em tentar convencer que não podemos contra a realidade social. Tem alguma coisa que a gente possa, alguma aprendizagem nossa, alguma coisa que a gente conheça, que a gente possa argumentar contra essa questão fatalista? Alguma coisa a gente pode se amparar para dizer que isso aqui não é verdade? O que vocês acham? Como que a gente pode argumentar que essa ideologia fatalista está errada? Ah, professor, mas eu nunca pensei nisso. Será que tem como dizer que o mundo não é assim porque tem que ser assim? E aí? O que vocês acham? O Gabriel tinha colocado ali, a ideologia fatalista é pessimista, que tende a dizer que tudo está fadado a um determinado fim. É, Amanda, talvez dando exemplos de sociedades com modos de vida alternativos que estão dando certo. Isso. O Ivan, vendo exemplos em lugares que já ocorreram mudanças na história, tipo Revolução Cubana. Isso. Revolução Russa, também um exemplo. Então, o que estão colocando, gente, se você olhar para a história, ó, a Érica, acho que podemos argumentar com o fato de que algumas coisas que já consideramos como imutáveis agora funcionam de outra maneira. Isso. Então, a própria história, ela desmente a questão fatalista. Ah, gente, sempre foi assim. Sempre foi assim? Vamos pensar, vou trazer um exemplo aqui com relação às formas de governo. Hoje, nós temos o presidencialismo, né? A nossa democracia representativa. Nem sempre foi assim. Em algum momento, nós tivemos o imperialismo. Imagine se lá na época onde você tinha reis, embora hoje temos a rainha ainda, né, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, eu nunca sei como que é essa questão lá, enfim. Mas ainda temos uma rainha lá, né? Mas se você falasse na época dos reinados, imperadores, né? Que você pensava um tipo de democracia, onde as pessoas votavam, e a cada 4 anos as pessoas poderiam votar em outra pessoa. Imagine, isso aí há uns, sei lá, 2.000 anos atrás. Iam falar para você, larga a mão. Quer dizer, ninguém fala larga a mão porque não se usava esse termo, né? Mas iam falar assim, deixa de
de pensar besteira. Nunca aconteceu isso. Sempre foi rei. E por que ele é rei? Porque ele é abençoado por Deus. E vai ser assim até a morte. Como assim a cada 4 anos a gente escolhe? Né? Ou não precisamos nem muito longe. Década de 60. As mulheres no Brasil podiam votar? Não, né? Sempre foi assim, mulher votando hoje? Não. Então, se o mundo nem sempre foi assim, significa que ele pode ser diferente. Então, é possível ter um mundo diferente. Claro que as coisas não acontecem, as mudanças de forma tão rápida como nós queremos que aconteçam. Mas o mundo, ele muda, né? Trazendo o Nietzsche para o rolê aqui, o Nietzsche ele tem uma visão bastante pouco idealista, né? Quando ele fala do amor fati, amar o mundo como ele é, mas quando ele fala sobre o mundo como ele não está falando que as coisas não mudam, né? Mas ele fala que o que tem no mundo é mudança. O mundo está sempre sendo, o mundo nunca é. Ele está sempre sendo, está sempre acontecendo, né? O que o Nietzsche vai falar que é um problema na humanidade é quando você vive no mundo das ideias e não no mundo que está acontecendo aqui, né? Bom, mas aí é outra conversa, né? Um outro excerto que eu acho bastante interessante, eu vou copiar no chat aqui, e aí a gente vai conversando, vocês vão escrevendo aí, né? Que pode parecer um trava-língua, e o Paulo Freire ele gosta de fazer algumas umas falas que parecem trava-línguas mesmo. Olha aí, vamos ver se vocês entendem. Diz assim: quem forma, se forma e reforma ao formar. Quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Aí no final a gente fala assim, Dilma Rousseff, né? Brincadeiras à parte, a frase faz sentido. Mas tem que pensar um pouco. O que Paulo Freire está falando aqui? Quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Tem a ver, dando uma dica aqui, com aquela frase sobre quem ensina aprende a ensinar. Que todo mundo, Amanda colocou, que todo mundo aprende junto e está em constante formação. A Sara, que mudamos e aprendemos ao ensinar e vice-versa. O Ivan, vi um vídeo de um reacionário falando que essa frase, na verdade, Freire não quis dizer nada com ela. Normalmente quem nem, não entende, a pessoa não entende e acha que ninguém vai entender também, né? Estamos em constante aprendizado, construção. Mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez não tenham pensado, tá? Voltando na frase aqui, ó. Cadê? Quem forma, se forma e reforma ao formar. Quando a gente está... trazer um exemplo do estágio supervisionado ou da iniciação do professor na profissão, tá? Então, quando você está nos seus primeiros anos de profissão como professor, existe uma coisa bastante interessante que você aprende na prática. E que, por mais que você tenha um estudo teórico antes, esse estudo teórico tem coisas que ele não antecipa o que pode acontecer nos momentos da prática, porque a prática ela é muito instável, né? Então, você tem coisas que acontecem que não são previstas, né? Então, o que acontece? No momento que você vai ensinar alguém, a resposta que aquela pessoa te dá, ou deixa de dar, ou a forma como a pessoa ela se comporta em aula, ela faz você repensar o que você está pensando de forma metodológica, sabe? Então, o aluno, no momento que eu estou dando aula,
e ele vai se comportando, vai falando, deixando de falar, ele me traz elementos para eu refazer a minha prática. Vamos usar como exemplo aqui esse próprio regime acadêmico emergencial, RAI, né? Nós começamos nossa aula de forma online e eu tive que pensar, reaprender algumas coisas com relação ao fato, por exemplo, de muitos alunos não usarem a câmera. Algo que eu não previ isso. Não tinha como saber se o pessoal usar ou não. Aí eu perguntei para o meu filho, que tem aula online também, como é que eles fazem. Ele falou assim, pai, ninguém liga. E eu perguntei, por que não liga? Pai, porque a gente tá no computador, ele falando para mim, eu tô ali sem camisa, né, descabelado, não vou ligar a câmera pro descabelado, né? Se eu posso deixar o chat do lado para escrever, mas será que mesmo se aplica aos meus alunos? Fiquei pensando isso, né? Então, esse tipo de aprendizado meu é uma formação que eu tenho na prática com os meus alunos. Mas veja, não é que eu estou aprendendo com eles porque eles estão me ensinando. Eu estou aprendendo com eles porque eu tenho essa capacidade de refletir sobre a prática. Então, veja, é a reflexão reflexão na prática e pela prática que eu me reformo. Não é que o aluno, sabe aquela ideia assim, não, mas na sala de aula o aluno ensina o professor ensina o aluno. Não, não é isso. Claro que o aluno pode ensinar algumas coisas para o professor, às vezes, de algum conteúdo, alguma coisa que ele não tem conhecimento, né? Mas na matéria de ensino é esperado que a relação ela seja hierárquica. O professor ele precisa necessariamente saber mais que o aluno naquele campo de conhecimento que ele está ensinando. Senão, o professor não sei o que ele está fazendo ali, tá? Então, essa questão rigorosa que o Paulo Freire coloca sobre o professor como pesquisador é para tirar essa má concepção de que o conhecimento do professor e do aluno está tudo no mesmo nível. Não é isso. Quando ele fala sobre conhecimentos diferentes, por exemplo, dos seus contextos diferentes. Aqueles conhecimentos cotidianos que têm a sua aplicabilidade naquelas situações e que no mundo acadêmico ele não faz sentido, né? Até a mesma questão da linguagem. Então, se a pessoa ela escreve de forma formal num artigo que é para uma revista e tal, no dia a dia ela não vai usar daquela mesma forma. Né? Imagina você está jogando futebol lá, aí você pede para alguém passar a bola, por obséquio, passa a bola para mim, atenciosamente, Fabiano. Não dá, né? O cara tá doido? Então, né? Esse é um problema. Então, quando fala sobre, voltar na frase, né? Quem forma, se forma e reforma ao formar. Então, quem está formando, né? Vamos pensar o professor. Ele se forma, ou seja, ele aprende, ele reaprende ao ensinar o outro. Quem é ensinado, ou seja, quem é formado, ele forma-se, ou seja, ele muda coisas que ele está pensando. E, ao mesmo tempo, o comportamento, a prática dele em sala de aula, forma quem? O professor. Mesmo que você não tenha consciência disso. Mas o comportamento de vocês ajuda a formar o professor que você tem. Ao ser formado, ou seja, ao ser educado, ao ser ensinado. Né? É uma frase bastante interessante, né? Porque é isso mesmo, né? Tô vendo os comentários aqui. Gabriel. Opa, antes tem mais gente antes. Todo mundo. Tá, da Amanda Jolie. Isso, Sara. Mudamos e aprendemos a ensinar. E vice-versa. E tem uma outra coisa interessante também, que é o papel da fala. Muitas vezes você está lendo e você tem a tua fala interior, né, que é o teu pensamento, e você tem lá a coisa estruturada de uma certa forma. Quando você vai ensinar e você retoma aquelas falas em contato com o outro, às vezes ele coloca alguma situação que você não tinha pensado ainda. E aí, talvez, sabe quando você tem aquele conteúdo aprendido de uma certa forma, mas tem um detalhe que você não se atentou, e uma outra pessoa fala, aquilo pode causar uma certa desequilibração
e você acomoda o teu conhecimento de tal forma que, às vezes, após explicar para alguém alguma coisa, aí que você acabou entendendo, de fato, aquilo que você estava querendo explicar. É uma coisa muito interessante isso, né? Que é assim, você aprendendo no momento da fala, né? Você falando, você, cara, mas eu não sabia que eu sabia isso que eu falei agora, né? Então, o papel da fala é bastante importante também nesse sentido. O Gabriel, quando se ensina algo a alguém, não deixe de estar aprendendo algo novo também, até mesmo com quem a pessoa está ensinando. Por isso que quando se está aprendendo, automaticamente também está ensinando de uma certa forma. Sim, é igual ser pai. Como é que a gente aprende a ser pai? Com o filho. Você aprende a ser pai tendo filho. Você aprende a ser professor tendo aluno. Não existe professor sem aluno. E quando explicamos, inovamos nosso jeito de ensinar, fazendo com que isso fique gravado em nós, como, com exemplo, etc. Isso. Ó, um outro excerto para provocar aqui. E lá, ando e colando. Eu faço uma colinha aqui no Word para eu não perder as falas. Quando o Paulo Freire fala sobre pensar certo. Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos das nossas certezas. Gente, desculpa, tem algumas versões de livro que você vai encontrar online, por exemplo, que tem erros de grafia, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas tinha alguns erros de grafia em algumas versões do Pedagogia da Autonomia, tá? Então, eu fiz algumas correções quando tinha, por exemplo, ele fala sobre a questão de você fazer a crítica social, né? Por que que nos bairros ricos você não encontra lixões? E aparece uma versão bairro nos rios, né? Fala assim, nos rios, como bairros rios, né? Bairros ricos. Então, ali, ó, uma das condições necessárias de pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Será que nós aqui, né, da graduação, na formação aqui de ciências biológicas, às vezes não acontece conosco de a gente ter certeza demais daquilo que a gente está pensando? Nem sequer para a gente pensar um pouco, né? Na questão própria de como que é a ciência, né? A ciência, ela é assim, né? Você produz um conhecimento que é válido e ele está sendo colocado para ser substituído no futuro, né? É para mudar mesmo. Então, você, eu não... A gente vê algumas pessoas criticando, esses cientistas aí falam uma coisa, aí depois eles desfalam. Gente, mas é assim que funciona. Você fala e passa um tempo, aquilo lá é melhorado, enfim, outro grupo pesquisou outra coisa, é assim que funciona. A Sara colocou ali, acho que isso tem muita relação com a ciência ser mutável, e que teorias que eram dadas como certas são refutadas com uma nova teoria mostrando que não podemos confiar 100% em tudo. Isso. Inclusive no que nós estamos falando hoje. Eu posso dizer hoje que esse conhecimento que a gente está trabalhando hoje é o mais confiável até o momento, dado os dados que nós temos, aquilo que nós pensamos, né? E que serve, o nosso conhecimento serve de guia das nossas vidas. A gente só não pode cair no perigo de pensar assim, bom, se o que eu sei hoje pode estar equivocado no futuro, então não quero aprender nada, né? Mas aquela coisa, gente, quando a gente vai planejar uma saída, você tem um planejamento, uma rota, um roteiro para seguir, e você muda no meio do caminho, é uma coisa, mas em algum lugar você vai chegar. Agora, se você não tem nem roteiro, nem planejamento, para onde é que você vai? É melhor você ter um roteiro, a gente vamos pensar assim, nosso conhecimento como um roteiro, que ele pode ser alterado ao longo da vida, do que não ter nada. Na minha visão, eu acho melhor você ter uma coisa para que você possa mudar do que você não ter nada.
Porque quem não tem nada, vai onde, né? É uma ideia. Não estou dizendo também que todo mundo tem que ir para algum lugar, enfim, mas eu estou colocando aquilo que eu penso sobre essa questão da gente ir mudando com o tempo. O Gabriel colocou ali, é bem parecido com a fala de Sócrates, só sei que nada sei. Para estar aberto ao novo, não se pode estar totalmente convicto sobre determinada questão. Isso. Às vezes a pessoa que pensa diferente de você, gente, ela pode até pensar alguma coisa que você não, até não. Ela pode pensar realmente uma coisa que você não tinha pensado antes, né? Outra, outro excerto aqui do texto dele, deixa eu escolher aqui, porque é tanta coisa legal. Aqui, ó. Tem a ver com pensar certo e pensar errado ainda. E se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Vou ler de novo. Se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio, ou seja, separado ou desconsiderar a formação moral do educando. Educar é substantivamente formar, ou seja, educar é de fato formar. Divinizar, ou seja, dizer que aquilo lá é a panaceia, é tudo de bom, não tem nada errado, ou diabolizar, dizer que está tudo errado, que tem que ser banido. A tecnologia ou a ciência, vamos colocar exemplo, a tecnologia, vamos colocar aqui rede social, Facebook, WhatsApp, ó, divinizar, achar que é tudo de bom, só traz benefício, dizer que a ciência só está a serviço do ser humano, dizer que ela só tem coisa boa. Não é assim, tá, gente? Você pode usar a ciência, usar da ferramenta científica para coisas ruins. Vamos pegar aí Joseph Mengele, na Alemanha nazista, vamos pensar sobre a produção da bomba atômica, né? Ou diabolizar, achar que é ruim, né? Tem uma tecnologia nova, isso aí só vem atrapalhar o ser humano, né? Uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Por que será que é uma forma perigosa de pensar errado? E mais importante que isso, qual que é o perigo do ensino de conteúdo ficar separado da formação moral do educando? E é possível você fazer um ensino de conteúdo que não tenha nada a ver com formação moral? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam para mim. É possível você fazer um ensino de conteúdo que esteja alheio à formação moral do educando? Como vocês pensam, eu tomo um pouquinho de água. Tá, vou refazer a questão, tá? A Sara pediu ali. Qual é o perigo? Vou reformular, tá? Qual é o perigo de você fazer um ensino de conteúdo que desconsidere a formação moral do sujeito? Não, eu tenho que ensinar mesmo,
membrana plasmática, tipos de transporte, ativo, passivo, transporte facilitado, osmose, composição da membrana. Esse negócio de formação moral não tem nada a ver com biologia. Eu já ouvi essa fala. Quero saber qual é o risco dessa fala. Dizer que educação não tem nada a ver com educação moral. Educação científica não tem nada a ver com educação moral. Qual que é o perigo? A Amanda colocou ali. O conteúdo pode ser menos significativo ao aluno e ainda por cima contribuir para a desorientação da nossa sociedade em relação a questões sociais, pessoais, etc. Isso. E mais importante ainda, ou melhor, tão importante quanto isso que você colocou, Amanda, é pensar assim, por mais que você acredite que o teu ensino não tem relação com formação moral, sempre tem. Porque quando eu falo que não tem, eu estou assumindo que o meu ensino é individualista. Eu vou formar pessoas que elas só pensam na formação própria, só pensam no próprio umbigo e não pensam no outro. E nós vivemos em sociedade. Olha o perigo que nós temos aí. Você forma uma geração de pessoas individualistas dentro de uma sociedade. Como que você vai ter relação social? Porque você tem o tecido social formado pelas relações entre as pessoas. E essas relações elas precisam de tolerância. Um mínimo de tolerância. Se não houver tolerância, você não tem sociedade. Porque as pessoas pensam de forma diferente. Se você tem intolerância, a sociedade não funciona, né? A Sara colocou ali. Está errada porque educar está totalmente ligado a formar um cidadão. Peraí, está subindo aqui. A formar um cidadão. Então, como desligar uma coisa da outra? Não é verdade. O fato de que não estaremos formando o sujeito para a sociedade, simplesmente para aprender conteúdos desconexos, que não ofereçam relação social e a vivência. Isso. Ou, Sara, a gente entendeu a frase, tá? Pode-se acabar ferindo alguma questão moral que o aluno tenha. Assim, ele não terá o máximo proveito do ensino. E vamos pensar assim também, gente. Você pode ter a formação de um sujeito que ele tenha bastante conteúdo em termos de memorização de conteúdo, podemos dizer assim, mas que use esse tipo de conhecimento de forma moralmente questionável. Pode, né? Então, pensar uma pessoa que tem bastante conhecimento memorizado, mas que usa esse tipo de conhecimento não para o bem social, mas apenas para o bem próprio. Então, que formação, será que essa formação da pessoa ela foi uma boa formação? Será que nós permitimos que nossas escolas, nossas universidades, elas promovam esse tipo de interação entre as pessoas, entre grupos de alunos, né? O que a gente está fomentando quando a gente coloca, ó, gente, a gente vai fazer aqui um tipo de atividade e os primeiros que entregarem vão ter nota X, os últimos vão ter, sabe? Você só trabalhar pela competição, aí depois você quer uma sociedade mais colaborativa, né? Ou ainda, como que você vai falar sobre a biologia como sendo uma ciência que ela tem a ver com pensar no ser humano quando na própria aula o professor não tem a corporificação, pelo exemplo, daquilo que ele está falando. Às vezes ele nem fala, né? O aluno fala, o professor desconsidera. O aluno fala, o professor desmerece. Ou fala assim, nossa, mas por esse tipo de pergunta eu não sei como é que se passou no vestibular. Ou seja, que tipo de formação de fato você está tendo, né? E eu falo isso não porque eu trabalho com uma disciplina
que é da área mais pedagógica, né? Mas isso aqui serve para qualquer disciplina. Qualquer disciplina. Histologia, fisiologia, anatomia, enfim, qualquer uma, né? Então, nós temos esse perigo de estar formando alunos com uma grande quantidade de conhecimento memorizado, mas com pouca formação moral, né? Para a gente terminar, agora eu escolhi um outro aqui. Essa é bem curtinha, extremamente curta. A Samiri colocou aqui. Como Paulo Freire disse, que os professores deixam sua marca na vida daquele aluno. De algum modo que o professor não perceba, ele transformou algo no aluno. Isso. É porque, olha só, semana passada eu estava tendo uma live com ex-alunos do Paulo Freire, promovido pelo GESA, do qual a professora Márcia, que é a vice-diretora da FCBA, faz parte. E uma coisa muito, muito bacana, tá salvo no YouTube já, depois se vocês quiserem o link eu posso passar. São duas coisas que me chamaram bastante atenção naquela... era uma conversa sobre Paulo Freire, né? E uma delas é a questão da própria humanização, né? O sujeito, o ser humano, ele se humaniza ao aprender. Então, quando a gente está falando de ensino na escola, a gente está falando de humanização, formar pessoas, formar seres humanos, porque a cultura ela é algo tão, tão, tão forte em nós que é difícil a gente fazer até a comparação nossa com outros animais, como o cachorro, o gato, onde eles já nascem com seus instintos muito claros, né, de sobrevivência. Né? Um gato, ele nasce, ele já tem o seu comportamento lá de miar, de conseguir depois crescer, caçar, né, sem precisar ser ensinado a fazer isso. O ser humano não. Nós nascemos pensando de assim, nós nascemos de forma prematura, porque nós não nascemos prontos para o mundo. A gente depende de um tempo com nossos cuidadores, né? E esses cuidadores ficam, que são normalmente são os nossos pai e mãe, né? O tempo que eles ficam cuidando de nós faz com que nós aprendamos a cultura. Então, nós temos um imprinting, podemos dizer assim, uma internalização de cultura muito forte. Então, quando a gente pensa na Stephanie, no João Gabriel, Samília, Andréia, Renner, Gabriel, o Ivan, Sara, eu, enfim, nós, é muito difícil, para não dizer impossível, pensar nós fora da cultura. Então, quando a gente está aprendendo, nós estamos nos humanizando. Né? Então, assim, não é simplesmente ocorre uma transferência de conhecimento de professor para aluno. Tipo, eu sou uma pessoa, aqui está um professor, ele pegou tal conhecimento e colocou aqui, e eu agora tenho esse conhecimento colocado aqui. Não é assim. Vou tentar fazer uma outra forma, para exemplificar o que é a formação. Tem o professor, tem o aluno. Quando ele traz o conhecimento, não é só coloca, não fica igual. Vai colocar isso que modifica. Então, a pessoa, ela é uma outra pessoa. Uma pessoa que aprende, ele é um outro sujeito. São pequenas mudanças, são tão graduais que a gente às vezes não percebe que a gente está mudando. Mas se fosse possível você ver um filme da tua vida e olhar desde que você era pequeno, tem muita coisa que você pensa hoje que você não pensava antes. Então, nós trabalhamos com a formação de seres humanos. Né? E aqui, ó, para terminar aqui. Eu não li ainda da Samiri, né? Como o Paulo Freire disse, que os professores deixam sua marca na vida do aluno, de algum modo, mesmo que o professor não perceba, ele transformou algo no aluno. E vice-versa também, né? E aqui, ó, pensar certo é fazer certo. Pensar certo é fazer certo. Sabe aquela coisa assim? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto ler mais,
eu queria tanto fazer exercício, por exemplo. Será que de fato a pessoa quer tanto mesmo? Porque quando aparece a oportunidade, ela não faz. Então, será que de fato a pessoa ela quer o que ela diz que ela quer? Ou será que ela gostaria de querer o que ela falou que ela quer? Nossa, tô parecendo Paulo Freire falando agora. Será que a pessoa quer o que ela disse que ela quer? Ou será que ela gostaria de querer o que ela falou que ela quer? Né? Porque se é uma coisa que realmente a pessoa tem aquela vontade, aquela necessidade de querer, as ações delas, as ações mostram o que ela quer. O corpo dela fala isso, né? A nossa comunicação não é só a verbalização, o nosso comportamento diz. A gente mostra que a gente está triste, que a gente está alegre, né? Não adianta a pessoa falar, não, eu estou bem, mas o corpo dela está arqueado, a pessoa ela está tristonha, você vê no semblante dela, né? Então a pessoa ela fala que ela quer alguma coisa, mas ela às vezes ela fala aquilo, mas aquilo não é de fato o desejo dela, né? Então quando Paulo Freire fala pensar certo é fazer certo, o que a gente pode tirar disso? E aí escrevo no chat, a gente vai terminar essa última frase aí. O que a gente pode tirar disso? Que pensar certo é fazer certo. Tem a ver com o que o Paulo Freire falou de corporificação. E aí pensa um pouquinho aí. A Sara colocou que para pensar certo não basta só pensar, você precisa agir como tal. Para pensar certo não basta só pensar, você precisa agir como tal. É. Sabe aquela coisa que é uma outra frase, ele falava assim, eu vou falar aqui, mas não é exatamente a fala dele, não lembro de cor ela, mas é próximo disso. Que a minha fala e a minha ação estejam cada vez menos distantes, até que um dia a minha ação e a minha fala sejam uma coisa só. Aquilo que eu estou falando seja aquilo que estou fazendo, e não aquilo que eu falo e aquilo que eu faço é diferente, né? O Renner colocou, interpretei de que nada adianta termos uma ideia convicta do correto, mas muitas vezes não colocamos em prática. Exemplo, sair sem máscara. Isso. Tá, Sara, obrigado, Renner. Isso que estava pensando, mas saiu tudo estranho. Gente, mas a fala nossa é até uma coisa bem tem a ver com a nossa cognição, né? Quando nós estamos falando, nós estamos organizando o nosso pensamento. Então, às vezes, a gente fala e aparece meio desorganizado. Isso é também para nós pensarmos assim, peraí, deixa eu pensar melhor sobre isso que eu estou falando aqui, que eu acho que não tá muito claro para mim, tá? Claro, não é a questão da aula hoje, mas uma das contribuições que o Freud teve para a psicologia, eu não estou aqui entrando no mérito da psicanálise como ciência ou não ciência, mas aquilo que teve contribuição, e isso de fato é uma grande contribuição, é no papel da fala na clínica, né? O papel da fala, como que é importante é você poder falar e você organizar o pensamento através da fala.
Não estou falando a respeito da Complexo de Édipo, Electra, interpretação dos sonhos, nada disso, tá? Então, vamos separar as coisas, né? Estou falando especificamente sobre a fala, né? Então, como é importante, assim, às vezes a gente vai falar alguma coisa e na hora que a gente está reorganizando a fala, a gente reorganiza o pensamento. Porque o que é o pensamento, senão várias falas, né? Ah, tá, tem gente que escreveu mais que o fazer certo seria o reflexo do meu pensamento. Ou seja, o fazer é o que realmente penso. É pesado isso, né? Você quer saber como uma pessoa pensa? Veja o comportamento dela, mais do que aquilo que ela fala no Facebook e no WhatsApp. Veja o comportamento. Como ela faz, é o que ela pensa. Seria ação e pensamento segundo uma mesma linha. Atitude. Isso. Sabe, gente, eu gosto muito de associar as coisas com arte, sabe? Eu adoro filmes. Teve um filme do Batman Begins, do Christopher Nolan, e em um momento aparece ele e a Rachel, que era a namorada dele, né? E ela não sabe que o Bruce Wayne é o Batman. E tem uma fala que ele faz para ela, quando ela pergunta quem é você, e ele responde assim, eu sou... Eu estou parafraseando de novo, tá, gente? Porque eu não lembro de cor as coisas ali, mas é uma paráfrase. Ele fala assim, eu sou aquilo que eu faço, né? Mais do que aquilo que eu falo que eu sou. Então, quer saber como é alguém, o que é alguém? Olha o que ela faz, né? E pensando assim, Paulo Freire, ele era um cristão católico, tá, gente? Então, vamos pensar, claro que teve aprendizagem que ele teve a respeito da própria leitura do Evangelho, né? Então, se a gente pensar o que o Paulo falava sobre exemplo, né? Ele falava assim, faça o que eu parafraseando de novo, né? Falava assim, faça aquilo que eu faço, seja como eu estou sendo, né? Então, que a minha ação, que o meu comportamento seja o exemplo, mais do que aquilo que eu estou falando. Ou ainda, mais não, junto, né? O que eu falo é o que eu faço. E aí eu vou pensar certo, né? Então, voltando lá na frase, lá em cima, pensar certo é fazer certo. Pensar certo é fazer certo. No momento que eu faço de forma correta, de forma adequada, né, crítica, rigorosa, amorosa, como Paulo Freire chama, né, o meu pensamento ele está concretizado naquilo que eu estou fazendo, tá? Bom, terminamos então, gente, nossa disciplina, ela bastante condensada, né, em pouco tempo. Espero que tenha sido útil, embora sejam poucos encontros, né, que nós tivemos, bastante leitura. Eu devolvi para vocês que escreveram lá os seus textos também, devolvi os seus e-mails. Ivan, já passou até do horário, estamos passando 18 minutos além da conta aqui, né? Claro que, na verdade, a gente tem matéria para continuar bem mais, né? Mas espero que tenha sido útil, né? De alguma maneira, isso venha a contribuir na formação de vocês. Tá? O Renner perguntou ali sobre se as atividades têm o mesmo peso na média. A gente tem no planejamento lá, eu não lembro de cor agora, tá? Mas eu tenho aqui aberto também, deixa eu abrir. Aberto não, eu estou com ele aqui, plano de ensino. Na parte da avaliação, aquela investigação narrativa autobiográfica de vocês, que entregaram, né? E eu devolvi e tal, com
com os meus comentários, valor de 2 pontos. A narrativa reflexiva sobre o livro da Pedagogia da Autonomia e o texto lá de enculturação, letramento, né? Valor 3 pontos, então aí são 5. E aí tem a produção de vídeo, que são os outros 5, tá? Só precisa refazer aquele sobre florais de bar, tá, gente? Por favor, quem fez do de bar, refaz lá, troca lá a fonte e tal, né? Para me enviar de novo. Tá certo? Exame final está marcado aqui, agendado, até dia 6 de outubro. Então, tem até essa data para me enviar lá o pessoal da produção de vídeo e também quem não entregou o texto sobre a pedagogia da autonomia e a alfabetização científica, que na verdade, gente, é um texto só que você relaciona as duas coisas, tá? Aí me envie. Tá certo? Gente, obrigado por estar comigo aqui durante esse um mês. Espero que nós possamos nos ver em breve, né? Em aula presencial. E foi um aprendizado para mim também a trabalhar nessa questão de aula virtual. Tá? Obrigado aí pela paciência também. Professor, legal a camiseta, frase, hora do saber, tudo a ver com a... É verdade aí, ó. É a hora do saber mesmo. Muito triste, essa vai ser a minha última aula de disciplina. Ah, Érica, você achou que era a última, era de tendência da outra vez, né? Aí, surpreendi, teve outra matéria, né? Mas, assim, a gente vai estar ainda se vendo, né? Pela, sei lá, talvez redes sociais, aí, embora eu esteja muito pouco frequente em Facebook, praticamente não estou usando, tá? Quem sabe eu retome, olhar mais um pouquinho. Mas precisando, estamos aí via e-mail, enfim, né? Ou, de repente, de forma presencial, em breve, né? Espero que logo passe essa pandemia logo, tá? E obrigado, gente. Vocês são 10 também, tá? Parabéns para vocês aí. E obrigado pela participação, tá? Boa noite, gente. Qualquer coisa, manda um e-mail, a gente fica disponível aí, tá? Ivan. Obrigado, Andréia. Boa noite, Stephanie. Valeu, Amanda, Daniele. Abraço para vocês, boa noite. Boa noite. Né? Depois quem... isso aqui está sendo gravado, tá, gente? Depois eu coloco disponível para vocês e mando por e-mail, tá? Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.